Queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, no seu celular, que você possa, ou pelo menos acompanhar a leitura que nós faremos do texto do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 23. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 23. Diz o texto: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E Deus continue falando aos nossos corações. Meus amados irmãos, eu queria pensar nesta noite e trabalhar com vocês a mensagem do Natal. Eu queria falar sobre os 3 pilares do Natal. Quais são os 3 fundamentos do Natal? Quando chega nessa data, além da lista do amigo oculto, a troca de presentes, o enfeite da árvore de Natal, aquelas luzes que as pessoas colocam nas casas, tudo isso é festa, tudo isso lembra celebração, tudo isso exala um pouco da vida, essa pouco até um pouco brasileira, né, de estar junto e de poder estar com aqueles que nós amamos. Mas o Natal é a celebração do nascimento de Jesus. Nós, como filhos de Deus, como igreja do Senhor, sabemos dessa mensagem. E quando nós olhamos especificamente o argumento do evangelista Mateus, que durante todo o seu evangelho apresenta Jesus como rei, o reinado de Deus aqui na terra. E quando nós nos deparamos com esse texto, eu queria pensar sobre isso. Quais são os 3 pilares do Natal? Quando alguém pergunta para você o que é o Natal, o que você fala? Você sabe falar o que é Jesus? Quem é Jesus? Parece uma coisa simples, mas desde a época de Jesus, os pensamentos não eram os mesmos. Por exemplo, para os gnósticos, eles não acreditavam em encarnação. Os ebionitas acreditavam que Jesus era apenas uma emanação de Deus. O arianismo acreditava que ele era a primeira criação de Deus. As informações não batiam. Hoje muitos dizem que Jesus é um ser iluminado. Jesus tem um espírito iluminado. Alguns dizem que Jesus no Natal representa a paz, representa o amor. Meus amados irmãos, nós ouvimos tantas coisas sobre Jesus, só que nós sabemos que Jesus não pode ser uma projeção do imaginário. Nós sabemos que Jesus não pode ser dito pela opinião do coletivo, do que se diz na praça. E digo mais, até do que se dizem sobre Jesus nas religiões. Jesus é quem Ele é, assim como está revelado nas Escrituras. E nós temos tantos textos onde nós pudéssemos falar quem é Jesus, mas eu queria separar apenas um, que eu acho que faz um resumo bem de um momento em que Jesus vive num tempo de ministração, de ensino. Ele como Senhor, como o Mestre absoluto. E em Mateus capítulo 16, versículo 15 a 17, diz o texto. Mateus 16, 15 a 17. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo? Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Meus amados irmãos, Jesus, aplicando a palavra de Deus, o evangelho da vida na vida, Jesus caminhando dia após dia com seus discípulos. A palavra de Deus diz que Jesus começou o seu ministério público após o seu batismo no Rio Jordão, aos 30 anos de idade. E durante 3 anos, Jesus esteve ministrando as boas novas do evangelho. E durante esse treinamento, Jesus depara com este argumento, com esta incógnita que estava na mente dos seus discípulos e daqueles que iam se ajuntando em torno dos seus discípulos. E os discípulos agora, cheios de indagações, cheios de bifurcações na sua mente, Jesus pergunta então: além de tudo aquilo que vocês estão ouvindo, de quem de fato eu sou, agora digam para mim, quem sou eu para vocês? Aquele silêncio chega, de repente Pedro levanta a mão, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao ouvir a resposta dita por um dos seus discípulos, Jesus afirma aqui no texto lido de Mateus capítulo 16, que o que Pedro revelou, ele não revelou pela uma mente humana apenas, mas ele revelou porque ele recebeu uma intervenção do Espírito, que revelou a ele quem de fato Jesus era. Portanto, no domingo que antecede o dia do Natal, que é questionável, 25 de dezembro, o fato é que nós separamos um dia do ano, que foi o dia em que Jesus nasceu. Sendo o dia 25 de dezembro ou não, este é o dia que nós separamos. E quando você lembra do Natal como o dia em que Jesus nasceu, o que isso muda na história da igreja? O que isso muda no povo? Qual é o fundamento? Quais são os pilares que Deus introduz na terra através da vida do seu Filho Jesus Cristo? Eu queria separar aqui os 3 pilares do Natal. O primeiro pilar do Natal é o pilar da salvação. O versículo que nós lemos do texto base, ou do primeiro texto base desta noite, que é Mateus capítulo 1, o versículo 18 a 23 que nós lemos, eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 21. Diz o texto, Mateus 1, 21. Ela dará à luz a um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o meu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo, José, dos seus pecados. Meus amados irmãos, quantas vezes, conversando com muitas pessoas, falando sobre o grande benefício que Deus trouxe para a humanidade, nós vemos vários adjetivos sendo trazidos. Mas pouquíssimas vezes eu vejo alguém dizendo: eu sou tão feliz com Deus, porque Ele me salvou do poder do pecado. O primeiro pilar do Natal é o pilar da salvação. José e Maria, ao receberem a obra de Jesus Cristo, ao receberem de Deus a chegada de Jesus, eles receberam a primeira mensagem: Ele chamará Jesus, porque Ele salvará o meu povo dos seus pecados. Meus amados irmãos, quantas vezes a salvação tem sido banalizada? Nenhum dinheiro do mundo pode comprar este benefício que Deus nos traz por sua graça, pelo favor imerecido de Deus. E quando nós olhamos para a nossa realidade, parece que o homem se esqueceu de quem ele era sem Cristo. Sem o advento do nascimento de Jesus, a promessa de que da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A promessa de que todos estavam como inimigos de Deus, filhos da ira, filhos das trevas. E quando nós vemos Deus enviando um dos seus mensageiros, o anjo chega para José e diz: o filho terá o nome de Jesus, porque ele salvará o meu povo dos seus pecados. E quando nós olhamos para a revelação das Escrituras, nós vemos que de fato Jesus veio
para nos salvar dos seus pecados. Paulo chega a dizer em 1 Timóteo 1,15, algo que confrontou a igreja. O homem que recebeu 39 açoites, sofreu um naufrágio de 14 dias, foi preso, perseguido, foi mordido por uma cobra. A palavra de Deus diz que esse homem passava, orava, e homens que tinham sido mortos foram ressuscitados. Poder de Deus sobre a vida dele. O homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Olha o que ele diz sobre o valor do primeiro fundamento do Natal, que é o pilar da salvação. Vamos ler comigo? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Quero ler com você 1 Timóteo 1, 15. Diz o texto, Paulo escrevendo ao pastor Timóteo: esta é uma afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Antes que qualquer um que convivia com Paulo, antes que qualquer um da sua geração, ou que viesse viver depois dele, pudesse pensar, não, Deus pode salvar qualquer um, mas eu não, pastor. Deus não pode me salvar. Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores. Ele diz isso ao pastor Timóteo, que lidava com pessoas que tinham prisões espirituais. Aquelas talvez descritas em 1 Coríntios capítulo 6, que diz que não entrarão no reino dos céus os beberrões, os viciados, que não entrarão no reino do céu esses pecadores, que não se detêm na mensagem da cruz do Calvário, que entende que por meio de Jesus foram salvos dos seus pecados. Paulo chega a dizer à igreja em Roma, abrindo a visão da igreja, dizendo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Acabou a ideia da meritocracia. Não é o que você faz, não é o que eu faço. Salvação foi o que Deus fez por meio de Jesus, por você e para mim. Jesus veio para nos salvar do poder do pecado. Quem era estes que Jesus salvou? Olha o que Paulo diz à igreja aos Efésios. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 5. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo, invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, segundo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Meus amados irmãos, que mensagem confrontadora, olhando para os 3 pilares do Natal e vendo que o primeiro pilar é o pilar da salvação. Ele nos salvou do pecado. Ele nos salvou de tudo aquilo que nos aprisionava e nos mantinha como inimigos de Deus. O texto vai dizer mais adiante que Deus não apenas salvou o seu povo do pecado, Deus salvou o seu povo também da condenação. Evangelho de João, Jesus ensinando os seus discípulos no capítulo 5, versículo 24, ele diz: todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em juízo, não será condenado, mas passará da morte para a vida. O evangelista Marcos chega a dizer: aquele que crê em Jesus é salvo, o que não crê está condenado. A fé em Cristo vem como resultado de alguém que te salvou do pecado e te livrou da condenação eterna. Meus amados irmãos, Paulo vai dizer que isso acontece em um momento em que nós não tínhamos nenhuma inclinação para nos voltarmos para Deus, sem que antes esse Deus se voltasse para nós e pudesse intervir no coração de todos nós, pecadores, carentes,
de uma intervenção do céu. Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele vai cirurgicamente abrir esse coração pecaminoso e revelar à igreja a profundidade da grandeza de que Jesus, salvando o seu povo do seu pecado, o salvou também da condenação. Romanos capítulo 5, quero ler com você Romanos capítulo 5, versículos 10 e 11. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, que bênção saber que Deus nos salvou do poder do pecado e nos salvou da condenação eterna. Ele tirou o peso do coração rebelde e da inimizade que o nosso coração alimentava quando ardia nas paixões carnais e se envolvia com o príncipe das trevas. Jesus nos salvou dos pecados e Jesus nos salvou da condenação, mas Ele também nos salvou da morte eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas, olha a condição aí, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ontem eu recebi a triste notícia que faleceu o pastor Edilson, pastor presidente do Ministério Nova Vida, cidade de Manhuaçu, irmão de uma querida irmã, duas irmãs que eu conheço, a Eliane, que é mãe do Douglas, e a Beth, que moravam em Volta Redonda. Hoje uma delas reside em Manhumirim, Minas Gerais. Vítima do Covid-19, este guerreiro da fé faleceu. A grande pergunta que vem ao meu coração diante da morte é qual a resposta que nós temos como igreja, porque nós sabemos que tragada foi a morte pela vitória da cruz. A morte não é um fim em si mesmo. Nós sabemos que até para Jesus voltar, nós temos o benefício da graça, que uma vez salvo do pecado e livre da condenação, somos salvos da morte. Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por mais que nós saibamos que a nossa vida tem data limitada, e por mais anos que nós vivamos aqui na terra, uma coisa nós sabemos: um dia nós encontraremos com o Pai. Ou Jesus vem agora no céu, como é prometido para nós, trazendo o juízo de Deus, arrebatando a igreja. Aqueles que morrerem em Cristo serão arrebatados. Os que estarão aqui vivos serão arrebatados depois. A grande perspectiva que temos é de que de fato Jesus nos salvou do poder do pecado, da condenação e da morte, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus venceu a morte para que eu e você pudéssemos entender que há vida sobre a morte. A nossa vida, ela não se resume aqui em tudo que nós temos vivido. Paulo chega a dizer que nós somos peregrinos. Jesus vai dizer pela boca do apóstolo João que Ele é o caminho. Paulo chega a dizer que Jesus é o novo e vivo caminho. Então, na peregrinação aqui na terra, você precisa entender, na semana do Natal, que o primeiro pilar do Natal é o pilar da salvação. O fundamento da fé cristã garante a todo aquele que é transformado e alcançado por esta palavra poderosa, é salvo do poder do pecado, é salvo da condenação e é salvo da morte eterna. Quer vivamos, quer morramos, vivamos e morramos para o Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 8. Paulo chega a dizer em Colossenses que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor de vivos e de mortos. Deus está no controle de todas as coisas. Um dos momentos mais difíceis que eu vivi foi quando eu fiz um sepultamento de uma criança de um dia. Essa criança nasceu e 24 horas depois ela faleceu. Primeiro filho de um casal, estava eu sendo chamado para dar uma palavra naquele sepultamento. Quando caminhava para aquele sepultamento, eu orava a Deus pedindo ao Senhor: Pai, o que falar? Pai de 2 filhos,
saudáveis e caminhando para o sepultamento de uma família que no seu primeiro filho teve uma gravidez normal. O resultado da ciência foi morte súbita. A ciência não conseguiu explicar o motivo pelo qual aquela criança faleceu. E no caminho daquele cemitério para o sepultamento, eu clamava ao Senhor, dizendo: querido Espírito Santo, o que dizer? Eu que tenho vivido tantas coisas contigo, o que falar agora como teu servo para que eles possam entender a mensagem que o Senhor tem, porque Deus tem mensagem para a vida e Deus tem mensagem também sobre a morte. E eu me lembro que naquele momento o Espírito Santo de Deus trouxe uma mensagem ao meu coração. E o Espírito Santo falou comigo: diga à família que a vida é um dom de Deus, mas a morte é o encontro com Ele. Pergunto em qual momento nós estamos distantes de Deus. Nós precisamos olhar para essa verdade do nascimento de Cristo, entendendo o benefício e a grande notoriedade dessa revelação. Jesus veio para nos salvar do poder do pecado, da condenação e da morte eterna. Meus amados irmãos, este é o primeiro pilar do Natal. Viva o Natal, celebre o Natal, mas entenda o primeiro pilar do Natal: Deus salvou a igreja, Deus salva vidas pela palavra e a mensagem de Cristo. O primeiro pilar do Natal é o pilar da salvação. O segundo pilar do Natal é o pilar do senhorio de Cristo. Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, eu queria ler com você aí, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7 e depois o 11. Filipenses capítulo 2, você pode ler comigo? Filipenses, acompanhe comigo aí, Filipenses 2, 5 a 7. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo que ele deveria se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Agora, versículo 11. E toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Guarde isso. E que toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus amados irmãos, a palavra Senhor aqui no grego, no original aqui do Novo Testamento, é Kyrios. Nós temos muita confusão com a palavra Senhor. Nós usamos como um pronome de tratamento. Senhor tal, senhora tal. Tem o seu número, cabe para um relacionamento saudável. Numa questão mais coloquial aí no português, bacana. Só que na mente daqueles que conviviam da época de Jesus, a palavra Senhor aqui, que era Kyrios, ela não era usada para qualquer pessoa. Porque a palavra Kyrios, que é a palavra Senhor, ela significava chefe, dono. A palavra Kyrios aqui significava soberano, autoridade máxima. Romanos capítulo 10, por exemplo, que é um credo cristão, eu tenho certeza que você crê, eu tenho certeza que você conhece o texto, mas se você tem dúvida, eu queria que você colocasse aí, pegasse a sua caneta, pegasse um caderno e decorasse. Principalmente Romanos 10, 9 e 10. Mas eu só vou ler o versículo 10. É fácil de gravar. Romanos 10, aliás, versículo 9. Romanos 10, versículo 9. Diz o texto: se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Meus amados irmãos, quando Paulo diz isso, se você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, Paulo está dizendo o seguinte: se você dizer que Jesus é o seu Kyrios, você está dizendo que Jesus é o seu dono, você está dizendo que Jesus é o seu proprietário, você está dizendo que Jesus é o seu chefe, você está dizendo que Jesus comanda a sua vida, Ele ocupa a posição de governo. A palavra Kyrios, na época de Paulo, só era usada para o imperador romano. César era o Kyrios do Kyrios. E quando você pensa em Senhor, obrigatoriamente você deverá pensar
no escravo, porque como que tem um senhor se esse senhor não tem escravo? Era uma outra realidade do contexto. Era muito comum nessa época de Jesus a cultura escravagista. Você vê Paulo, por exemplo, escrevendo a Filemon, dizendo sobre o seu escravo. Você vê, por exemplo, Paulo escrevendo a carta aos Coríntios. E aqueles que eram escravos e tinham seus senhores, como que esses escravos deveriam se comportar? Paulo não diz que os escravos deveriam se rebelar contra os seus senhores. Paulo não diz para que aqueles senhores que haviam comprado aqueles homens, porque tinha o mercado de escravos, que eles deveriam libertar os seus escravos, mas a palavra de Deus diz que Deus alcançava, entre aspas, aqueles que se diziam senhores, porque a palavra de Deus vai confrontar toda a nomenclatura, toda a forma de dicionário que nós temos, para se encaixar, não no modelo do homem, mas o homem encontrar-se em Deus, o seu novo modelo. Então, quando nós olhamos e entendemos que Jesus é Senhor, Paulo diz, Filipenses 2,11, e que toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, nos 3 pilares do Natal, o primeiro pilar é a salvação, o segundo pilar é senhorio. Jesus tem sido o seu Senhor, Ele é o seu chefe. Por que você acha que Pedro, quando escreve a carta de Pedro, a segunda epístola de Pedro, ele diz assim: vós sois geração eleita, propriedade exclusiva de Deus. Alquírios. Olha, Pedro entendendo o senhorio de Cristo na vida dele. Olha a chamada do Evangelho para dizer que agora, em Romanos 8,19, nós somos libertos do poder do pecado e nos tornamos escravos de Cristo. Eu não sei se você, na sua leitura, você tem sido bem meticuloso. Nós temos aí, durante todo esse ano, feito vários áudios. Aliás, diariamente, nós produzimos áudios da leitura e da proposta de toda a leitura da Bíblia em um ano. Você já viu? Nós estamos concluindo o Novo Testamento. Abrimos hoje, aliás, abriremos amanhã o livro de Tiago. Concluímos hoje, quem assistiu o áudio, o livro de Hebreus. Agora, acompanhe comigo o que Paulo diz no primeiro capítulo, Filipenses 1:1. Olha só. Filipenses 1:1, diz o texto: Paulo e Timóteo, escravos de Cristo Jesus, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluindo os bispos e diáconos. Olha, Paulo e Timóteo eram o quê? Escravos de Cristo. O segundo pilar do Natal é o pilar do senhorio de Cristo. Jesus veio para ser Senhor absoluto da sua vida. Jesus veio para revelar o seu reinado. Ele veio para nos resgatar e tomar posse completamente da nossa vida. E eu queria que você pudesse, nesta noite, ser confrontado com essa palavra, ser renovado por esta palavra, porque você tem um Jesus que morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus, intercede por nós e é o nosso bom e eterno Senhor. E eu fico pensando às vezes que o nosso Natal não pode ser vazio e nem superficial. O nosso Natal tem que ser profundo. Você precisa entender o que é participar dessa celebração. Um dia no ano, nós paramos para lembrarmos do nascimento daquele que nos salvou do pecado, nos salvou da condenação eterna, nos salvou da morte e que estabelece o cetro do reinado em nossos corações. Ele é o nosso Senhor. Você já usou a sua boca e o seu coração para confessar Jesus Cristo como seu Senhor? Você tem anunciado essas verdades? Meus amados irmãos, ontem nós estivemos entregando 31 kits. Fomos até uma comunidade carente. E o nosso propósito era muito mais do que levar comida. Era viver o Evangelho. E o Evangelho diz que nós deveríamos servir ao Senhor. Tiago vai nos confrontar sobre essa verdade da fé. Diz que a fé sem obras é morta.
Diz, enquanto você mostra a fé, e quando você lê um texto da Bíblia para mim, eu vou viver o texto da Bíblia. Evangelho é vida na vida. E nós estivemos ali com a equipe de mais de 7 pessoas, entrando nas casas, orando com as pessoas, falando que aquele presente era apenas parte de uma generosidade de Deus, e que nós queríamos que aquele Natal, o Natal de 2020, viesse como algo do céu, como a revelação máxima de Jesus, que salva o pecador da prisão do pecado. Quantas vezes eu ouvi, você já teve um encontro com Jesus? Você já confessou Jesus como Senhor? E daqui a pouco aquela pessoa que estava recebendo aquele kit abaixava a cabeça e disse, ainda não. Eu cheguei até a ir num culto da igreja, mas não voltei. Eu disse, olha aqui está um amigo, tem uma igreja perto da sua casa, alguém que está falando do amor de Jesus, da mensagem das boas novas, do verdadeiro sentido do Natal, do fundamento do cristianismo, aonde o Deus trata com a pior desgraça da humanidade, que homem nenhum pode descobrir a vacina, que é a vacina do câncer do pecado. Jesus é aquele que nos vacinou e nos libertou do império das trevas. Meus amados irmãos, essa palavra não pode ficar no vácuo. Ei, a palavra cara, você estava morto em seu pecado, em seu delito, mas Ele vos deu vida em Cristo. O segundo pilar da salvação é o pilar do senhorio. E Jesus chega para os discípulos em João capítulo 15 e diz, como vocês dizem que me amam, se vocês não obedecem à minha palavra? Se você pudesse hoje escrever uma página, pegar uma folha de um caderno e escrever numa página, quais são as dimensões do seu coração que Jesus não tem sido Senhor? Jesus é Senhor no seu casamento. Jesus é o Senhor das suas finanças. Porque a palavra de Deus diz, aquele que ama o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males. A palavra de Deus diz, aonde você colocar o seu tesouro, ali estará o seu coração. Quem é o Senhor do seu coração? Jesus quer ser o Senhor do seu coração. E sabe como você descobre? Você entra no mercado hoje, você entra numa farmácia, você entra num shopping, e a primeira coisa que a pessoa faz é medir a sua temperatura. Você estica o seu pulso e a pessoa mede a sua temperatura. E quando a pregação do Evangelho, quando a palavra de Deus é pregada, Jesus está medindo o nível do seu pecado e dizendo, aí aonde há trevas eu levo a luz, aonde há guerra eu levo a paz. Ele quer nos salvar do pecado, mas Ele quer estabelecer o seu senhorio. Não resista à palavra, confesse Jesus como Senhor e alinhe o seu coração, ainda hoje, restaure relacionamentos que foram quebrados, de pais e filhos, de filhos e pais. Na palavra, o que a palavra diz, nós precisamos estar alinhados. Somos chamados a viver alinhados com a palavra. Sabe por quê? Porque não há nada na minha vida e na sua que a palavra de Deus não tenha resposta. E eu quero falar sobre o último pilar do Natal. Primeiro pilar, salvação. Segundo pilar, senhorio. E que toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Terceiro pilar do Natal, pilar da sabedoria. O texto vai dizer que Jesus é a sabedoria de Deus. Eu queria ler com você 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 10. Depois nós vamos ler 24 a 26 e 30. Vamos lá, 1 Coríntios 1, versículo 10. Depois versículo 24, 25 e 26. E por último, versículo 30. 1 Coríntios 1, 10. Irmãos, suplico-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento, em propósito. Versículo 24 a 26, ainda em 1 Coríntios 1. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus.
Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos, quando foram chamados. Agora, versículo 30 de 1 Coríntios 1. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor e nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Meus amados irmãos, tanto aqui na primeira frase do versículo 30, quanto no versículo 26, temos essa revelação. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Era muito comum na época de Paulo e na época de Jesus, a retórica, ou a boa mensagem, ou a boa filosofia, emana dos gregos. Até hoje, quando você pesquisa e ouve muito sobre filosofia, os grandes filósofos são a partir dos gregos. Então era muito comum na época de Paulo, a chamada da atenção da mensagem em público era tida pela boa retórica. O conhecimento acadêmico, o conhecimento humano, esse lado da cultura acadêmica era muito valorizada. Paulo vai confrontar exatamente essa sabedoria humana contra a sabedoria de Deus, mostrando que toda real sabedoria provém do Senhor. Meus amados irmãos, quando Paulo vai falar, por exemplo, do poder de Deus, do Evangelho, que é o poder de Deus, ele diz, ainda que o homem falasse todas as línguas, tivesse toda a sabedoria, conhecesse toda a ciência, se ele não tiver amor, nada disso valeria. Paulo sabia que o amor de Deus, ele era derramado em nós por meio do Espírito Santo, e a presença de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, revelava essa sabedoria, que lá atrás era questionada. Quando Jesus pregava aos discípulos, quando Paulo ensinava aqui o ensino dos profetas, ele lembrava daquela palavra de Provérbios capítulo 2, que o princípio da sabedoria, que está em Provérbios 1:7, diz que é o temor ao Senhor, o respeito a Deus, a submissão ao Senhor, não apenas do conhecimento que o homem adquiriu por aquilo que ele viveu, mas do conhecimento que o homem recebeu, dado por Cristo, aquele que foi cheio do Espírito Santo, aquele que se tornou o Verbo encarnado de Deus, a encarnação que se revelou em graça e em verdade. E nós nos esquecemos dessa verdade. Foi Jesus quem disse, todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai. Quem me conhece, conhece o meu Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho revelar. Mateus 11:27. Jesus, ele invoca ser o único revelador de Deus. Olha o que ele diz em João 14:9. Jesus declarou, quem vê a mim, vê o Pai. Ele era o único revelador de Deus. Paulo, escrevendo na igreja aos Colossenses, diz que Jesus Cristo é a imagem de Deus. E quantas vezes nós nos esquecemos da grande mensagem do escritor de Hebreus. Hebreus capítulo 1, queria ler com você. Hebreus 1, 1-3, diz o texto. Por muito tempo Deus falou várias vezes, e de diversas maneiras, a nossos antepassados por meio dos profetas, e agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa a forma exata o que Deus é, e com a sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Deus falou e ainda hoje fala pelo Espírito que revela Cristo como nosso bom e eterno Senhor.
Um dos textos que mais me chama a atenção sobre esse terceiro pilar, além do pilar da salvação e do pilar do senhorio, que é o pilar da sabedoria, é quando Jesus chega para os seus discípulos e diz: eu não vos chamareis apenas de servo, passarei a chamá-los de amigos, porque tudo o que o meu Pai falou, eu revelei a vocês. A sabedoria de Deus é revelada pelas verdades de Cristo. O mistério de Deus foi revelado pela pessoa de Jesus. Você tem conhecido a obra que Jesus tem sobre a terra? Quais são as doutrinas de Cristo que você conhece? Como que você tem buscado a glória de Deus, a verdade de Deus, que é revelada aqui, como disse Jesus: quem vê a mim, vê ao Pai. Meus amados irmãos, eu queria concluir a mensagem dessa noite dizendo que os pilares do Natal revelam os fundamentos da fé. Há uma carência na humanidade. A humanidade precisa... O problema da humanidade não é o socialismo, não é o comunismo, não é o capitalismo. O problema da humanidade é o pecado. O pecado, ele matou qualquer possibilidade de relacionamento com Deus. O grande problema da humanidade é o pecado. E o problema do pecado foi tratado na cruz do Calvário. Jesus nos traz, por meio do seu nascimento, sua vida, sua morte e ressurreição, o pilar da salvação. Ele nos salvou do pecado, da condenação e da morte. Estabeleceu seu senhorio por meio da sua palavra, revelando em sua vida as verdades do nosso Pai. E conclui a sua vida, nos deixando o seu Espírito, para que a sua sabedoria permaneça entre nós. Eu queria concluir lembrando a você uma mensagem dita pelo C.S. Lewis. C.S. Lewis dizia o seguinte: o Filho de Deus tornou-se homem para possibilitar que os homens se tornem filho de Deus. Ele soube o que é viver aqui na terra, revelou a sua verdade e pagou o preço que eu e você não pudesse pagar. E eu queria que nessa noite, uma semana antes do Natal, você pudesse agradecer a Deus junto comigo pelo benefício da salvação, pelo benefício do senhorio de Cristo, por essa obra tão bendita que o Espírito Santo tem gerado ainda hoje em nosso coração. A cada conflito, a cada tempestade, a cada dúvida, quando Ele nos chama e nos coloca de joelhos, quando as lágrimas correm, quando o nosso coração é tocado, quando a palavra começa a arder no nosso coração, e a gente de fato vive a verdade de Isaías capítulo 9, versículo 6. Um menino se nos nasceu, um filho se nos deu, e Ele será conhecido como maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Deus forte e Pai da eternidade. Como não viver e celebrar o Natal, sabendo que o Natal nos trouxe salvação, revelação do senhorio de Cristo, sabedoria de Deus, para que possamos viver abundantemente o que de fato Jesus tem para nós, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé.